Olá, turma, tudo bom? Então, o tema da nossa videoaula de hoje são os tipos de avaliação de desempenho. Então, só para lembrar, o que é essa avaliação de desempenho? É uma ferramenta de gestão de pessoas que visa analisar a performance de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos por determinado tempo. Bom, então o que a gente vai perceber é que existem diversos tipos de avaliação de desempenho. Mas então, o que vai definir que tipo de avaliação de desempenho eu vou usar? Vai ser a realidade da tua empresa, né? É difícil você determinar assim de forma genérica, pontual, quais os tipos de avaliação que são mais indicados para a empresa onde você quer avaliar ou na empresa que você trabalha. Essa decisão ela vai ser tomada baseada em quê? Nas políticas das organizações, até mesmo nas características dos cargos, né, das pessoas que estão envolvidas. Então, para tomar uma decisão, é preciso primeiro a gente entender como cada metodologia dessa funciona. O primeiro tipo de avaliação de desempenho que nós vamos ver é a autoavaliação. Como o próprio nome já sugere, nesse caso, o colaborador ele avalia o seu próprio desempenho. Claro que ele vai tomar por base alguns critérios que são combinados previamente, mas geralmente a pessoa ela é convidada a analisar como são as suas reações. Por exemplo, perante uma demanda, né, dos gestores, qual é o empenho nas atividades gerais, por aí. Uma das vantagens desse tipo de avaliação é o que possibilita para esse colaborador, para esse profissional, participar ativamente, né, desse processo. E o que ajuda com isso a validar no final os resultados. Agora, como tudo tem desvantagens, e uma delas que a gente precisa ficar atento é que não são todas as pessoas que têm a facilidade para participar dessa metodologia. Por quê? Porque só funciona dependendo do grau de maturidade que você tenha, do autoconhecimento, né, da possibilidade de você saber realmente quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Então, às vezes, se torna difícil corrigir eventuais falhas se o colaborador, se o profissional, ele não conseguir reconhecer em si aonde é que ele acerta e onde é que ele erra, né? Então, como vocês viram aí, ela ocorre em duas partes. A segunda parte é que depois dessa autoavaliação, o colaborador vai conversar, com o seu superior para identificar de maneira mais eficaz os resultados que ele obteve. Aí é que está. Outra coisa que se torna muito complicado nessa avaliação e que às vezes se torna uma decepção tanto para quem é avaliado quanto para o avaliador, é de você não conseguir chegar num consenso, né? Uma das coisas que se diz assim que a gente precisa ficar muito atento é no caso da pessoa que a gente for avaliar ter um nível cultural alto, né? Porque isso pode induzir e manipular o avaliador no seu julgamento, né? Ele pode ter uma lábia muito boa que faz com que você acabe indo pela visão dele e não pela sua, né, no processo. A segunda avaliação de desempenho que eu resolvi dar destaque aí é do tipo de avaliação por competência, né? Que ela é baseada em quê? Na qualidade que o profissional tem, que inclui analisar o que? Habilidades profissionais, inteligência, atitude, capacidade de obter resultados e resolver os desafios diários, né? Apoiado nessa questão,
É possível validar quais as competências que estão sendo atendidas pelo colaborador e quais ainda ele está precisando desenvolver. Por meio dessa avaliação, é possível a gente ter um panorama mais geral das qualidades e dificuldades que a equipe tem, né? E com isso a gente vai conseguir trabalhar as características de cada um. Além de ser possível a criação das metas, de comparar uma avaliação, né, do ano passado com o atual, o próprio desenvolvimento que a equipe está tendo. O mais interessante dessa avaliação por competência é que ela está pautada em realmente avaliar o que importa para a empresa, né? Então, possibilita para o líder avaliar o seu liderado e definir quais são as principais competências necessárias para aquele cargo, para aquele departamento, para aquela função que ele exerce. Sendo assim, é indispensável, né, para quem está fazendo essa avaliação de desempenho, para o avaliador, ter conhecimentos sobre os cargos e as funções da qual ele vai avaliar. É possível, como vocês estão vendo aí, avaliar em duas partes, né? Primeiro, a questão das competências comportamentais, que vai ser analisada a questão da proatividade, comprometimento, habilidade de trabalhar em equipe e a própria questão da competência técnica, que está geralmente ligado às atividades exercidas pelo colaborador. Então, aí, os conhecimentos específicos, máquina, equipamento, software. O objetivo dessa avaliação é poder traçar metas para o colaborador de acordo com os parâmetros que foi estabelecido, né? Então, é por isso que fica mais fácil quando a gente divide todas essas competências aí. A avaliação de desempenho 180 graus, ela é uma das mais tradicionais. Costuma ser uma das avaliações, de tipos de avaliação, mais utilizado dentro das empresas, né? É onde dá oportunidade para o superior imediato avaliar os seus colaboradores e vice-versa, né? Os seus colaboradores avaliar os seus líderes. Geralmente, essa é uma avaliação feita através de questionário, né? E é muito importante, até antes da aplicação deste questionário, mostrar para o avaliado, né, a importância que aquela avaliação funcione, né, para que ele responda as perguntas com sinceridade. E esse questionário, ele normalmente é formulado a partir das metas determinadas para aquele período em que está sendo realizado a avaliação. Após você realizar esse questionário, né, o gestor do RH, ele vai dar feedback para cada pessoa, né, na expectativa de conseguir trabalhar os pontos negativos e aprimorar os pontos positivos daquele colaborador. Agora, mais uma vez, é importante deixar claro que quando qualquer tipo de avaliação, mas essa em particular, quando ela é feita, a questão da honestidade, da transparência, né, de você realmente responder o que está sendo perguntado, é importantíssimo para o resultado final. E aí, como a gente tinha visto, algumas coisas que podem comprometer também essa avaliação de desempenho é quando o líder, né, o gestor, o gerente, não tem um bom relacionamento com o subordinado e vice-versa, o que pode acabar comprometendo a imparcialidade, né? De repente, eu não dou uma nota para o meu colaborador, não avalio o meu colaborador simplesmente por questões pessoais. Agora, uma forma de balancear, né, essa avaliação de desempenho e minimizar essa questão de repente, não ter sido algo imparcial,
todos os relatórios da avaliação de desempenho de 180 graus, ele deve ser composto não só, né, pelo aquele gestor imediato, né, daquela pessoa, mas por um representante do RH e de diferentes níveis hierárquicos, que aí também vai dar esse tom de imparcialidade, a essa avaliação, porque outras pessoas terão também ou a visão diferenciada sobre aquela pessoa que está sendo avaliada. Na realidade, quanto mais elaborado for as questões, mais fechadinhas possíveis, né, for o formulário, vai evitar também questões pessoais ali, tanto do líder quanto do liderado, acabem vindo à tona ou surgindo. Então, gente, a avaliação 360, ela é a mais nova, se a gente for ver o mais novo tipo de avaliação utilizada, é a avaliação 360. Apesar de ser uma ferramenta nova, já diversas empresas aderiram a essa avaliação, assim como todas as outras, né, todos os outros tipos. O principal objetivo é mesmo saber, avaliar aí o desenvolvimento de competências que são essenciais para o colaborador. Qual que é o grande diferencial aqui? É que quem é avaliado, ele não é avaliado apenas por uma pessoa, né? Ele é avaliado por várias pessoas. Os gerentes, os colegas, os próprios clientes e fornecedores, eles fazem essa avaliação. O que com isso é beneficiado? O que estava acontecendo nas outras, né? Da gente deixar se influenciar por questões pessoais, e aí, de repente, uma pessoa não vai com a cara daquele indivíduo, mas tem outras pessoas, que fizeram a avaliação de maneira diferente. Então, essa avaliação, ela acaba tendo muita credibilidade, justamente porque ela é um grupo de pessoas que avaliam uma mesma pessoa, um mesmo comportamento. Então, o que a gente pode ver? De todas as avaliações, essa seria a avaliação mais completa. Vocês viram, existem vários tipos de avaliação, mas eu escolhi 4 tipos para começar falando, mas nós vamos falar sobre as outras em uma próxima videoaula. Então, a gente encerra por aqui, por enquanto.